A Manuela Dávila era, na época, era a candidata a vice do Haddad, a presidente da República. Rapaz, o absurdo dos impostos que tem em cima do agro é uma loucura. Mesmo assim, o agro é forte. A esquerda defende o invasor de terra, o MST, a esquerda defende a qualidade de vida pro vagabundo, pro preso. Olha, isso aí é baixinhofobia. Baixinhofobia, é verdade. Desculpa, gente. Desculpa. Baixinhofobia. Não, mas eu tenho lugar de fala. Eu sou... Fala, galerinha. Voltamos, já tomamos um cafezinho, batemos mais um papo, demos uma levantada, esticada nas pernas, né, Rabuja? Nós dois esticando as pernas, não estica muita perna também, é só uma perninha assim, né? Olha, isso aí é baixinhofobia. Baixinhofobia, é verdade. Desculpa, gente. Desculpa. Baixinhofobia. Não, mas eu tenho lugar de fala. Eu sou baixinho. Ele também. Pronto, posso falar. Rabuja, a gente estava conversando aqui sobre esquerda, direita, enfim. O que tu acha que seria hoje a maior vantagem do Brasil ser de direita? Vamos supor que governador a maioria de direita, senador a maioria de direita, como tu diz, né? A direita é a raiz, a direita que... Primeiro, o que é direita? A direita são uma ala da política, vamos dizer assim, que defende alguns valores e princípios, né? Dentre eles, no nosso caso, é Deus, pátria, família e liberdade. A esquerda defende o quê? Defende o aborto, a esquerda defende o invasor de terra, o MST, a esquerda defende a qualidade de vida pro vagabundo, pro preso. A esquerda defende todos esses valores que a direita é contra. E o contrário é a mesma coisa, né? São antíteses, necessariamente. Antíteses. Um defende o que o outro não defende. Vamos dizer assim, né? O combate aquilo que o outro defende. A esquerda, eu penso assim que tem duas pessoas de esquerda. Dois indivíduos. Um idiota e um espertalhão. O cara de esquerda, ele vai escolher em qual dessas posições ele vai ocupar. Porque o espertalhão, ele usa o idiota para se dar bem. Mas ele não é burro, ele é espertalhão. Aí o idiota, ele ajuda o espertalhão. Sem querer. Por ser idiota... Vai no embalo. Ele acha que ele está fazendo certo. E eu tenho medo de uma coisa. Eu acho que os idiotas vão dominar o mundo. Não pela qualidade. Eu sei. Fica aí... Fica no ar, né? Da frase. Ou podemos falar também da esquerda, o esquerdista, ele comeu carne de porco mal passada. Também, não preciso falar o resto da frase. Sim, né? sim. Pesquisa na internet. O pai e a mãe falavam isso, né? Não come carne de porco mal passada. Sim. Mas tu não acha que às vezes as pessoas se iludem pelo fácil, se encantam com o fácil? Na verdade... Tu acha que o discurso da esquerda não é mais fácil? Ele é lindo, maravilhoso, nossa senhora, né? O Jardim do Éden, assim. Nossa, e quer ver então, assim, ó, olha que interessante, né? Vamos participar de um estudo, nós dois só aqui, durante 20 anos. Nós vamos estar escutando uma coisa que a gente discorda. Durante 20 anos, todos os dias. Tu acha que em 20 anos a gente não vai mudar de ideia? É o que acontece na Globo. A Globo, ela vem minando a família brasileira há 20, 30 anos. Minando. Ela vai botando um pontinho, outro pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Todos os dias. Uma coisa ali, uma coisa absurda. E vai normalizando essa coisa absurda. A tal ponto que ninguém mais pode discordar dessa coisa absurda. Porque já estão 20 anos falando que é normal. Aí, se você discorda, você passa a ser um bandido por discordar de uma coisa que você sabe que é absurda. Existe até um nome para isso, que agora me fugiu aqui o nome. Mas é um trabalho social que vem sendo feito há muito, muito tempo. Normalizar o absurdo.
Você vai e joga nas mídias. A Ana fala muito bem sobre isso. Você vai lá, joga num filme, numa minissérie, numa coisa assim, um absurdo. Por exemplo, vamos falar aqui uma coisa bem louca, que nem pedofilia. Uhum. A pedofilia é um absurdo e todo mundo sabe que é um absurdo. Só que há um tempo atrás começou a se botar uma fagulhazinha num filme, não sei o quê. Um tempo atrás aí um deputado federal tentou passar uma lei transformando a pedofilia em algo discutível. Virou um auê, um salseiro e tal. Não passou. Mas eles tentaram. Tu acha que daqui 4, 5 anos, de repente, eles tentam? Vão tentar de novo. O incesto, mesma coisa. O casamento de pai com filha, com mãe com filho. Isso é uma loucura. É uma demência. Que biologicamente não... Nem vamos falar de moralidade. Não, biologicamente não faz sentido. Nenhum bicho faz isso. Mas, para esse público aí, esse bando de doido, eles vão jogando isso. Joga um absurdo aqui, aí esse absurdo começa a ser discutido. Uhum. Daí vai pra mídia, vai pra não sei o quê. Estão discutindo. Discute 1 ano, 2, 3, 4, 5... É um assunto discutível. Uhum. Daqui a pouco ele não vai ser mais discutível. Aí eles vão botar aí especialistas, né, entre aspas, que vão falar sobre o tema. Vão ter artigos científicos escritos pela esquerda falando sobre o tema. Tem isso aqui, esse artigo científico aqui, provando que não sei o quê. Daqui a pouco, daqui, 20, 30 anos, o troço se torna normal discutir o troço desse. E depois vão fazer leis em cima daqueles artigos científicos, né, e as discussões que houveram. O discutível vira aceitável? Aceitável. E depois que virou aceitável, vão se fazer leis sobre isso, sobre sistemas malucos aí. E daí você vai acabar sendo contra aquilo ali, mas é normal. Aí você passa a ser o bandido. Tu acha que com droga, por exemplo, fizeram isso? Com certeza. Normalizaram tanto o uso de droga que hoje, tu é careta, né? A palavra careta veio de onde? Tá, mas eu não uso droga, então tu é careta. Pelo amor de Deus. Tu é antigo, tu é velho. Então é só perguntar pro avô da gente o que ele acha de alguém que usa droga. Né? A resposta tá ali. Exato. E pra hoje, pros netos, ser diferente, né? Cada um faz o que quiser, né? Mas... um tema interessante também que eu até agora veio em mente, a questão da invasão das escolas, das creches, esses malucos aí, atacar as crianças e tal, né? O ano passado ali, quando aconteceu esse problema em Blumenau, na creche lá em Blumenau, eu tava passando por lá. E, me incomodou demais aquilo ali, sabe? Porque eu penso que a infância ela tem que ser assim protegida ao extremo, né? As crianças elas não podem ser minadas por nada, elas têm que ter a liberdade de elas serem crianças até que elas deixem de ser crianças. Por elas, não pela sociedade ou pelo, né? Não, elas são crianças, elas não são nada, elas são crianças e têm que serem crianças até elas, por si próprias, deixarem de ser crianças. E eu, né, chateado e triste, revoltado com aquela situação, e me veio na mente, né, a gente sabe que botar um guarda na frente de cada escola não é simples, ter segurança armado não é simples, muros altos não vai resolver, como não resolveu lá. E daí eu criei um curso de, até eu ver como é o que eu tinha feito, exatamente o que eu fiz aqui, né? Eu criei um curso. Cadê? Para não errar aqui. O curso eu criei um curso de capacitação em respostas rápidas a eventos adversos. Para quê? Para quem? Para as professoras, para os diretores. Para quem vai estar lá? Para quem vai estar lá lidando com as crianças. Não importa se seja só escola, creche, a pai, enfim, um ambiente que lide com as crianças, né? Esse curso,
Abrange tudo isso aqui, ó. Primeiros socorros, acidente com os animais peçonhentos, acidente com envenenamento, acidente com quedas, controle de hemorragia, controle de acidente com vítimas em massa, o que são vítimas em massa? Várias pessoas. Um acidente de ônibus é um acidente com vítimas em massa. E controle, acidente com armas diversas. O que são isso? O que são armas diversas? Isso aqui é uma arma. Uma caneta é uma arma. Um pedaço de pau é uma arma. Um vidro quebrado é uma arma. Uma faca é uma arma. Mesmo que ela for de cozinha. Que seja de cozinha é uma arma. Um facão é uma arma. E armas de fogo são armas. E esse curso, tu vê, a finalidade é fazer com que esses professores, coordenadores, o pessoal da limpeza, então, todos eles sejam capacitados a lidar com esses eventos. O que eu falo assim, ó, chega uma criança com uma arma lá de fogo. Ó, tia, eu trouxe isso aqui que eu achei na rua. De que maneira essa professora vai lidar com essa situação? Ela vai saber se essa arma é de verdade, de brinquedo, está municiada, se não está. Entendeu? É para ela entender e saber lidar com essa situação ali inesperada. Uma faca, a mesma coisa. Como é que ela chega com essa faca? Como é que ela vai tomar da criança essa faca? Um pedaço de vidro, enfim. Tudo isso né, tem que ser levado em conta. E o que visa esse curso visa capacitar os envolvidos nos quadros educacionais, de saúde, de serviço social, em ambientes públicos e coletivos. Voltado, é importante, né, frisar, que será, nesse caso ali, gratuito. Eu consegui tudo de graça. O instrutor para dar o curso em relação aos acidentes e o instrutor de tiro, de armamento e tiro, para dar o curso para saber manusear armas. Para entender, tudo de graça. E tirar da frente do microfone para poder ler melhor aqui. Frisa. O braço está curto, né? Não, e outra, o óculos, né? O óculos da idade vai chegando. Que será gratuito e voltado a prevenção de acidentes diversos, formando os agentes públicos capazes de enfrentar os desafios e superar que superam em muita normalidade social de hoje. Mas para eu entender, tu traria esse pessoal até a escola? As pessoas iriam lá? Não, aí que tá. Eu consegui tudo isso de graça, os 2 instrutores e o ambiente para fazer o curso. Eu quis tirar esses professores, os diretores, os coordenadores da escola, que é o ambiente deles, levar lá na Arena 44, lá em Rio do Sul, que é do Diego, amigo meu, para que eles fizessem lá. Porque lá, eles, nesse caso das armas, eles estão num ambiente protegido e ambiente próprio para mexer com esse tipo de coisa, com as armas. Porque todo o resto do curso pode ser dado em qualquer lugar, menos o manuseio de armas. Claro. E deixar bem claro para algum idiota, né, que vai querer pensar diferente, não é para a professora atirar, não é para ela sair com uma arma na mão, não, é para, no caso dela, entender o que é uma arma, de que forma ela vai inutilizar essa arma. Caso aconteça de chegar uma arma lá dentro. Então tem que ser, às vezes o óbvio tem que ser dito, às vezes a gente tem que mostrar assim, a grama é verde. Também não é para o cara vir armado e o professor enfrentar ele achando que é o... De forma alguma, mas isso ainda tem que desenhar. Explica bem, tem que explicar bem. E é assim, né, se queres a paz, prepare-te para a guerra. Então, até ali, a gente roga a Deus, né, que nunca tenhamos que enfrentar tais desafios. Porém, devemos estar sempre preparados para o pior cenário. Claro que sim. Então, concordo. Eu vou ser até um pouquinho mais, por incrível que pareça, um pouquinho mais radical que tu. Cara, diretoria, professora, armado que se lane, cara. Eu sou a favor de ter todo mundo com uma arma na cinta, ponto. Acabou, igualou todo mundo. Eu concordo contigo, mas na realidade não, essa realidade hoje, vai ser difícil. Vai ser utópica hoje. Hoje é utópica. Deus criou o homem, Samuel Colt tornou todos iguais. Cara. É isso aí. Perfeita. E quem não sabe quem é Samuel Colt, procura aí na internet, Samuel Colt. Como diz a deputada
Como é que é o nome da deputada que mandou tu procurar na internet, né? Luciana Carminati? Procure na internet. Procure na internet, se quiser saber. É isso aí. Essa é a minha opinião. É assim, porque não tem homem e mulher, não importa se eu tenho 200 quilos, se a mulher tem 50, não importa. Não importa. Porque eu vejo os caras dando uns negocinhos de luta, de não sei o que, de dobra aqui, que pega lá. Gente, isso não funciona. Eu tenho 110 quilos. Se vier uma mulher de 50 quilos pra cima de mim, ela pode tentar dobrar, ela pode... Não é que eu sou o cara. Não. É uma questão... É peso. É peso. Não funciona. É massa. É física. Não funciona. Se ela vir correndo e dar com os dois pés no meu peito, eu vou dar um passo pra trás. É isso. No máximo que vai acontecer. É isso. Né? Se for ao contrário, vai ser muito pior. Né? Entendo isso. É física, não é feminismo ou machismo, é física. É 1 mais 1, simples. Falando em coisas simples, me expliquem uma coisa complicada. Eu acompanho, não entendo direito por quê. Eu vou dar um exemplo. A Conchinchina mandando dinheiro aqui pro Brasil para preservar a natureza. O gambá azul. Vamos lá. A codorna, não sei que cor. Não me cabe na cabeça um país que com certeza tem problemas, porque todo país tem problema, mandando dinheiro para outro país. Isso é bondade? Vamos lá. A minha opinião sobre isso, né? Na sua opinião. A minha opinião é que, vamos e venhamos. Há bastante tempo existe uma preocupação com o meio ambiente, né? Sim. Tá, até justificada, né? Não, claro, ninguém está aqui dizendo que vão derrubar tudo as florestas e coisa e tal. O óbvio tem que ser explicado. A grama é verde, pessoal. Há um tempo atrás, chamava-se o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, chamava Al Gore. Esse era o cara, o maior ambientalista do mundo, das galáxias, do sistema solar, um cara. Ele, quando vice-presidente, era esquerdista, né? Para começo de conversa. Sim. Ele daí começou a dar palestras no mundo inteiro, pagas, né? Dizendo do aquecimento global. Isso lá em 1980, 90, por ali. Procura na internet. Você vê lá. E ele dizia que em 2019, 2021, enfim, alguns anos depois, as calotas polares iam derreter, ia subir 1 metro na água do oceano e ia acabar com o meio mundo. Essa é a história que ele contava. Aquecimento global. Por um acaso, um tempo depois, descobriram que ele comprou uma casa na beira da praia lá em Miami, né? Na beirinha da praia, assim. Então, sim, bem... dizer, o que ele pregava, ele não acreditava que ele comprou uma casa lá, pô. Sim. Aí, um tempo depois, né, a gente vê aquela história, aquecimento global e o efeito estufa e os gases, o CO2 e aquela coisa. Eu lembro do buraco na camada de ozônio. Exatamente, né? O ozônio, na cabeça deles, tinha um negócio que protege lá em cima, né? Ia fazer buraco lá. Mas, enfim. Mas é que o buraco desburacou, porque eu nunca mais ouvi falar disso. Não, e as geleiras estão subindo, né? Estão crescendo, né? Não entendo. Estou até procurando na internet. Agora imagine o seguinte, se tu procurar aí aquecimento global, e procurem aí aquecimento global, vocês não vão achar mais nada. Vocês vão achar agora mudanças climáticas. Isso. Sabe por quê? Tá mudando. E sabe por quê? Porque o troço não está esquentando. Isso. Os cientistas sérios mostram que o troço não está esquentando, está esfriando. Existe um ciclo na Terra de anos, né, 100 anos, 100 mil anos, não sei o quê, que sobe um tanto a temperatura e depois desce, e assim vai, sempre foi assim. Então, se você procurar, pode procurar na internet aí, Dr. Ricardo Felício, Dr. Molion, falam assim, perfeito o que acontece. E eu acompanho os dois, eu adoro, né, ver o que eles postam. Então, as mudanças climáticas. Por que eles mudaram de aquecimento global para mudanças climáticas? Porque eles não está esquentando. Não está esquentando, e como é que eles iam, né, botar... Porque tudo é culpa do homem. Tudo. Está esquentando, o homem está cortando as árvores, as florestas, e botando fogo, e não sei o quê, e o carro, e a vaca não pode mais arrotar. Até a coitada da vaca. Sobrou para vaca. E lá na Holanda, lá, eles estavam lá com uma ideia lá de acabar com não sei quantas fazendas lá, por cada vaca, né? Sim. E quem ficou contente foi a China, que fez uma fazenda lá para milhares de cabeças. Eles têm fazenda de porco um em cima do outro lá. No prédio. Aí mudaram para mudanças climáticas. Por quê? Porque se esfriar ou se esquentar é culpa do homem. É mudança. Aí pode procurar, não vai ter mais aquecimento global, agora é mudanças climáticas. Aí, né? Aconteça o que acontecer, a culpa é nossa. Então nós temos que reduzir a população do mundo, porque, né? Imagina, nós estamos acabando com o mundo. Aí vem aquela historinha, mas nós temos que proteger a floresta amazônica.
Aí vem as ONGs, né? Vem o IBAMA, agora o IBAMA é órgão com poder de polícia. E aquele outro órgão que eu esqueci o nome ali, também tem poder de política. Mas tinha que saber de onde que vem as ordens para esse povo cumprir. Será que é do nosso governo aqui? Ou será que vem de outros lugares, né? Então, mas a Amazônia, vamos falar da Amazônia. Dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Procura na internet aí. Quanto % do mundo, do globo terrestre, ocupa a Amazônia? 1%. Então, quer dizer, 1% do globo terrestre produz oxigênio para 99%. Agora, o cara passa de avião e pensa, meu, gradão pra caramba, mas o mundo é muito grande. Agora vamos lá, vou fazer mais, vamos trabalhar com o povo aqui, né, que tá vendo a gente. Procure aí, ó, qual é o maior produtor de oxigênio no mundo? Procure aí, vai dar os oceanos. Não vai dar a floresta amazônica, não vai dar as florestas, nem vai dar as florestas do mundo, porque nós ocupamos, acho que 30% da crosta terrestre, o resto é tudo água. Então, quer dizer, é impensável isso, dizer que a nossa floresta amazônica produz oxigênio para o mundo. E eu lembro muito bem, nos meus tempos de escola, que eu era um espetáculo na escola, né? Mas a professora explicava assim, que na biologia, nas ciências, que as árvores, as plantas, né, que tem verde na folha, produzem oxigênio de dia. Uhum. E de noite ela come um pouco. Sim. Então, peraí. Como é que é essa matemática? A Amazônia faz um monte de oxigênio de dia e de noite ela come também. Sobra um pouquinho. E daí de onde é que vem o resto? Vem dos oceanos. Então, mas eu não estou aqui dizendo, vamos dizer, a grama é verde, mais uma vez. Não estou dizendo para destruir a Amazônia, nada. Mas essas ONGs, essas 16 mil ONGs aí que acabam comandando... Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, outro dia estava foi convocada para falar no Senado e não conseguiu responder nada e ficou doida, empinou a carroça, saiu de lá dando coice a todo mundo e se vitimizando, né? Mas ninguém sabe como é que botaram um jabuti em cima do poste e nem como botaram a Marina Silva lá, né? Mas a gente sabe que coisa estranha tem, porque ela é a mulher da floresta e não mora na floresta, mora em São Paulo. Uhum. E as ONGs, né? Ela tem uma ONG. Essas ONG aí bancam. Então tinha que investigar lá ela e tal, o marido, principalmente o marido, né? O que está acontecendo lá. E o IBAMA e esses órgãos ambientais aí. De onde vem o dinheiro e de onde vem as ordens para frear o crescimento do Brasil? Então acho que essa monte de coisa aí de preservação tá travestida, não é para preservar. Já ouviu falar naquela história assim, daquela frase que diz aí se é coisa para boi dormir? Uhum. Para inglês ver. Para inglês ver, boi dormir. Nós usamos 18% do nosso território para plantar, né? Uhum. Acho que são no máximo 18, de 6 não tanto, mas, enfim, 18. A Europa vai lá ver lá, tem lugar lá da Europa que usa 80. Aqui nós temos que respeitar até 100 metros do lado do rio, na barranca do rio para plantar, né? Lá na Europa, lá na França, por exemplo, plantam do lado do rio. Faz a volta com o trator dentro do rio. Faz dentro do rio. Aí vamos falar da França aqui, a Guiana Francesa, que fica na floresta amazônica, porque a floresta amazônica não fica só no Brasil. Fica no Peru, fica na Bolívia, fica, enfim, na Guiana Francesa e na Guiana, que agora é Guiana mesmo, antes era inglesa, né? O Macron vai lá e derruba tudo aquelas florestas lá na Amazônia, onde é francesa, né? E explora petróleo dentro da Amazônia francesa. E nós não podemos. A Guiana inglesa... Mas aqui é uns 2.000 quilômetros longe, né? A Guiana, que era inglesa antes, hoje ela é emancipada, lá existe um rio que divide o Brasil para a Guiana. Uhum. A Guiana, ela está explorando petróleo do outro lado do rio. E hoje a economia dela, assim, ela é um absurdo o que cresceu depois que começou a explorar petróleo ali. Só que do lado de cá do rio, nós não podemos. Por quê? Porque o IBAMA não deixa, porque esses órgãos, né, que cuidam do nosso meio ambiente não deixam. Porque, meu Deus, é um crime ambiental você explorar petróleo na Amazônia. Mas na inglesa pode. Que interessante, né? Outro fato interessante que me veio na mente agora, para que os agricultores notem como as coisas são complicadas, né? Aqui no Brasil, nós importamos praticamente 100% do potássio, né? Potássio que é usado na agricultura. E nós precisamos do potássio em todo o Brasil. Para regular
a acidez do solo, vem o calcário, enfim. Sim. NPK lá, né, que tem um adubo, né? O K é um potássio. Isso, perfeito. Nós importamos praticamente 100% disso. Nós importamos da Bielorrússia, da Rússia e do Canadá. Uma dos maiores a importação nossa é do Canadá. Aí, por acaso, uns 15 anos atrás, acharam, acho que a maior reserva de potássio do mundo. Aonde? Na Amazônia. Agora esqueci o nome da cidade, na Amazônia. Aí uma empresa foi lá, requereu a autorização para explorar o potássio ali. Aí começou a abrir o negócio para fazer a empresa. Quando tá tudo certo lá, antes de começar, veio uma ONG e pediu para o Ministério Público, que é outro câncer no Brasil, o Ministério Público é um câncer em tudo quanto é lugar. E o cara do Ministério Público disse, não, temos que ver aí, porque é possível que essa área aí seja indígena. É possível. Então nós temos que primeiro ver se é indígena. Se for indígena, nada feito. Os nossos índios aqui, meu filho, tem que ficar morando em oca, batida de barro batido, sem luz elétrica, sem trator, sem carro, sem nada. E pelado lá. Tem que ficar tudo pelado lá, porque essa é a forma que eles estavam aqui há 500 anos. Então eles têm que continuar dessa forma. Claro, mas nós também vivemos igual aqui, né? Segundo essas ONG, né? Elas estão cuidando dos nossos índios. Aí o Ministério Público embargou, faz 10 anos já. Porque se for indígena, aquela área indígena não pode produzir, não pode ter nada lá. Beleza. Mas nós importamos do Canadá. E a ONG que fez esse pedido para o Ministério Público é canadense. Olha que surpresa. Uma delas, né? Canadense. Aí nós compramos o potássio, sabe de quem lá do Canadá? Tem ideia, não? Eu imagino, mas vou deixar tu esclarecer. Dos índios. Dos índios canadenses. Dentro de uma reserva indígena canadense existe a exploração do potássio. Então nós aqui, digamos que esse lugar ali seja indígena. Mas tudo é indígena aqui, pô. Aqui, antes de nós chegar aqui, nós já estamos aqui, nós nascemos aqui, mas antes do homem branco chegar aqui, era tudo indígena, pô. Então nós podemos dizer que aqui a tua casa já foi um dia indígena. Sim. Então, se lá for indígena, não pode explorar, mas nós podemos comprar do índio canadense. Dorme com um barulho desse. Então, quer dizer, tudo que vem acontecendo em nível nacional e relacionado ao meio ambiente, tudo, absolutamente tudo, não é interesse para proteger nossas árvores. Eles querem trancar o crescimento do Brasil, porque se eles libertar o Brasil, nós atropelamos o mundo. Porque nós produzimos aqui, nós somos campeão mundial em produção de grãos, milho, soja, algodão, o suco de laranja. De 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 8 são nossos. 6 produzidos por um cara só. Então, nosso agro aqui no Brasil, ele é muito forte. Mesmo com tantas amarras que enfrenta. Rapaz, o absurdo dos impostos que tem em cima do agro é uma loucura. Mesmo assim, o agro é forte, pujante. Aí eu sempre falo, o agro brasileiro é o motor do Brasil, é um motor. E nós, os caminhoneiros, o transporte, somos as rodas. Um não vive sem o outro. Um complementa o outro. Agora, no Rio Grande do Sul, os caras estão lá brigando por causa da securitização das dívidas deles. O que é a securitização? Eles estão tentando rolar as dívidas deles com condição de pagar, por conta das intempéries que enfrentaram aí nos últimos anos no Rio Grande do Sul. E eu acho que eles estão certos. Tem sempre meu apoio. Sempre estou botando no story ali no meu Instagram, replicando o que eles postam lá. Porque é o seguinte, gente. Não criem, não tenham o pensamento assim, não, os caras querem preservar o meio ambiente. Vocês sabem qual é a girafa da Amazônia que eles estão cuidando? É aquela que brilha amarelo. Essa é a girafa da Amazônia que eles querem proteger. Não é a mata, o nosso macaco, não, estão nem aí para isso. Quanto mais eles segurarem o Brasil, melhor para eles. Vamos pegar a história da seringueira, né? Seringueira. E aqui os caras tinham que ir no meio do mato lá e tal, alguém roubou uma mudinha, levou pra Indonésia, se eu não me engano. Foi pra África. Enfim, pra algum lugar de lá, plantou em linha, isso. Produz muito mais, acabou com o nosso comércio. Isso há muitos anos atrás, mas foi mais ou menos isso. Tem uma frase dos americanos que eles dizem assim, diziam antes, florestas lá
Eles estavam falando sobre o Brasil. Florestas lá, agricultura aqui. Fazendas aqui. E nessas minhas andanças lá, a gente viu muita coisa, né? E sabia que aqui no Brasil a gente tem até 3 safras por ano. Milho, soja, depois milho de volta, ou soja, enfim, são 3 safras, um ciclo infinito. Sim. Lá não. Lá tem uma safra por ano. Uma. Lá o hemisfério norte inteiro é assim. Metade é neve, o outro metade do tempo é produzível. E eles têm silo lá para armazenar toda a safra. E nós aqui, o Brasil, nós crescemos aí em torno de 10 a 20% por ano. Praticamente na mesma área de plantio. E nós nunca temos silo para armazenar mais do que a metade da nossa safra. E todo ano se faz silo. Se instala silo em tudo quanto é lugar. Só que a nossa produção ela aumenta tanto que nós não conseguimos silo para guardar a nossa safra. Então, quando começa a colheita da soja, tem que primeiro exportar aquilo, tudo que não vai caber no silo do agricultor, para depois guardar. A mesma coisa acontece com o milho, a mesma coisa acontece com o algodão, a mesma coisa com todos os Quer dizer que a gente não pode esperar um preço melhor, vamos dizer assim? Não, a gente não tem como fazer isso. Nós não temos como armazenar. E isso tudo por quê? Porque as ONGs, porque os caras adoram as nossas girafas da Amazônia, porque os caras adoram os nossos elefantes que tem lá na Amazônia, eles adoram isso. Então eles estão aqui para proteger os nossos índios, os nossos ribeirinhos. Eles são tão benevolentes que eles dão muitos milhões de dólares para essas ONGs que ficam aqui no Brasil financiar campanhas eleitorais de deputados, de senadores, de governadores, de prefeito, que com certeza esses caras vão ficar ali defendendo o meio ambiente. Não é verdade? Não é lindo isso, cara? É maravilhoso. Enquanto isso, o nosso agricultor que se lasque. Sim. Enquanto isso, o nosso ribeirinho que se lasque. Enquanto isso, o nosso caminhoneiro que se lasque. Enquanto isso, nós que moramos aqui no Brasil, se lasque. Pagando um imposto aí, 40... Eu tô olhando a data, gente, aqui nós estamos gravando no dia 30/5. Até ontem ou anteontem a gente trabalhou pro governo. Né? A gente, nada do que tu ganhou até anteontem, claro, né? Mas se for levar na média do ano, até ontem, acho que até dia 28, se não me engano. Eu não lembro a data. Mas é por aí. A gente trabalhou pro governo. É isso aí. Essa é a parte que o governo levou. Daqui para frente nós vamos começar a trabalhar para nós. 42% mais ou menos do que a gente paga. Estados Unidos, se eu não me engano, é 20 alguma coisinha. Então faça uma conta. Pega 20% do teu salário a mais e fica para ti. Isso é uma coisa interessante, né? Lá nos Estados Unidos não tem 13º, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem leis trabalhistas e nem código do consumidor. Nem Ministério do Trabalho. Tá. Além de tu ser vereador, o que tu é fora a Câmara? Tu tem alguma outra atividade? Sim, trabalho na padaria e trabalho aqui no podcast. Beleza. Vou falar da padaria. Você é o dono da padaria? Não. Funcionário. Funcionário. Vamos dizer que tu ganhe 10 mil reais por mês de salário. Que Deus te abençoe e te dê mais meio par de boca. Então o Jean ganha lá na padaria 10 mil reais de salário. Então lá no final do ano ele vai ter o 13º, que são mais 10 mil. E daí de férias mais 10 mil. E daí o fundo de garantia, o fundo de garantia no final dá 10 mil. Mas eu tô só arredondando, né? Porque a grama é verde. Porque a gente tem que arredondar para a conta ficar bonitinha. Tu gosta de ter fundo de garantia, Jean? 13º e férias? Tu gosta? Na minha opinião, é o que a maioria pensa. A tua opinião. É bom. É bom? É bom. É mesmo? Não é a minha opinião, mas eu vou dizer que é bom. Tá. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho. Eu sou caminhoneiro, não tenho. E eu não quero ter 13º, não quero ter férias, não quero ter fundo de garantia. Nada disso eu quero ter. E não tenho. É uma conquista do povo, cara. É? Getúlio Vargas disse que era bom. Então agora vamos esmiuçar essa história. Da onde é que sai o 10? Porque isso é tudo assim, o teu salário é X. Daí ele é tirado um percentual pro 13º, outro percentual... Não, esse é o patrão que paga, não é o funcionário. Ah, é o patrão que paga? É o patrão. Claro, o patrão que paga o 13º, não é? Ah, é? Claro, não é o patrão que paga o 13º, não é o patrão que paga as férias. É assim que o pessoal pensa porque foi induzido a pensar assim. Mas na verdade funciona assim, ó. O patrão ele é obrigado por lei a arrancar 10%. É um pouquinho mais, mas a grama é verde, então vamos botar só o 10%.
10% do teu salário vai para fundo de garantia, 10% do teu salário vai para 13º, 10% do teu salário vai para férias. Sim. Então, se tu não tivesse nem 13º, nem fundo de garantia, nem férias, tu teria no mínimo, 30% a mais no teu salário. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de ter fundo de garantia, 13º e férias? Porque se vocês não tivessem isso, no mínimo vocês teriam 30% a mais do seu salário todo mês. Então, basicamente, o que acontece? O patrão pega esse 10%, guarda, pega de ti, sem juro, guarda, certo? E daí no final do ano ele te dá numa vez só. Isso. É isso aí. E o pior é lei. Ele tem que fazer isso. Ele não tem opção de dizer não quero. O patrão ele não tem a opção de dizer assim, ô Jean, eu não quero ficar com isso aqui. Eu quero que tu fique aí, todo mês tu recebe isso aí. Ele não tem como fazer isso. Ele não pode pagar em 12 vezes, né? E quer uma coisa pior? Quer uma coisa bem pior? O fundo de garantia. Olha o absurdo que é o fundo de garantia. O fundo de garantia é também, pega ali o 10, 12 avos, né, o 10%, que o teu patrão pega e bota lá na conta lá. Mas não na dele nem na tua, né? Não, é uma conta tua, entre aspas, né, mas tá lá que tu não pode mexer. E essa conta do fundo de garantia, ela rende a metade do que rende uma poupança. A poupança é 3% ao mês, né? Não, vamos dizer que a poupança seja 1%. Não chega a 1, mas vamos dizer. Não, mas vamos dizer que seja 1. É meio. Então, quer dizer, no frigir dos ovos, daqui 30 anos, você foi arrancado 10% do teu salário todo mês, botado naquela conta. Mas, se você fizesse isso por você mesmo, não tivesse esse negócio, tirasse 10%, botasse numa conta, no final de 30 anos você teria toda o rendimento de uma poupança. Assim como o governo, que é o bonzinho, que fez isso te tomando, tu tem só metade. Não paga a inflação. Tu tá sempre andando para trás com o fundo de garantia. Então, agora eu repito a pergunta. Vocês gostam de ter fundo de garantia dentro do 13º e férias? Você já gosta? Já tinha consciência disso, né? Mas, sim. Mas é aquela coisa que foi... Ai, que bom, eu vou receber o 13º, mas tu podia ter recebido o 13º... não, eu sou desorganizado, eu tenho que ganhar tudo no 10º, beleza? Então deveria ter opção, né? Opção. Eu quero ou não quero. Hoje com o MEI, né? O microempreendedor individual, ele te dá essa opção. Você pode ser um atendente de padaria com MEI. Aí o teu patrão vai te contratar. Contrata uma empresa para fazer aquele serviço. Exatamente. Daí é o tal negócio. Eu sou caminhoneiro, eu recebo pelo MEI. Tu é MEI, no caso. Eu ganho X% a mais para mim fazer o que eu quiser. Se eu quiser botar na poupança, eu boto. Se eu quiser torrar tudo em cachaça, eu torro. Tu não acha que às vezes eles tratam as pessoas que nem criança? Tratam. Assim, tu não pode decidir. Não. Você não tem discernimento suficiente para decidir o que é melhor para você. Eu, que sou o Estado, né? O Estado pensa assim, eu sou o Estado, eu tenho mais inteligência, eu sou mais superior, eu tenho mais conhecimento, eu vou decidir o que é melhor para você. Será mesmo? Será? Fica aí a pergunta. Cada um sabe o que fala, né? O que pensa, né? Não estamos dizendo nem que nós somos 100% certo, nem 100% errado. Nós não. O Rabuja, quem está falando aqui é ele. Eu sou só entrevistador, só para deixar claro. A grama é verde. Mas eu queria, Jean, que tivesse do outro lado, não desmerecendo a sua pessoa de forma alguma, sim. Mas eu queria que tivesse do outro lado alguém para discutir isso. Que eu me topo. Provasse. Eu topo. A hora que você quiser. Quem de esquerda quiser vir discutir aqui, conversar com o Rabuja aqui, botamos um do ladinho do outro ali, de repente uma parede no meio, alguma coisa. Para conversar. Para conversar, não. Para dialogar, para debater. Para a pessoa vir me provar que o fundo de garantia é bom, para vir me provar que o 13º é bom, que ele gosta, que me prove que é bom. Porque outro dia eu falei pro cara isso, daí o cara disse, mas se não tivesse isso eu não ia guardar nada. Eu disse, pois mas daí é contigo. O salário é teu, o dinheiro é teu, o suor é teu. Por que o governo tem que cuidar do teu suor? Se tu quisesse tomar tudo em cachaça, não tem problema nenhum, é teu. Exatamente. É a tua vida, né? É a tua vida. Mas tu chegou aqui hoje, provavelmente, tu tá nessa entrevista, grandes coisas, né? Mas enfim, o que te deixou famoso foi um abraço e uma corridinha?
Conta essa história aí. Ai, cara, na verdade é assim, né? Dizem, mas tu abraçou a Manuela Dávila. Não abracei. Vou começar do começo. Quando o Nine, porque lá na lista da Odebrecht, o Lula tá Nine, né? O apelido dele é Nine. Então, o Nine foi preso lá em 2018, né? Sim, então, e olha que interessante. Eu sou caminhoneiro, 20 anos, eu tava lá em Rio Verde carregando na sexta-feira. E daí eu ia dormir para outro dia cedo manifestar, que é fazer a burocracia para poder viajar. Eu dormi meia hora a mais. Aí cheguei lá para manifestar e daí tinha uma fila de caminhão, de motorista lá e eu ia manifestar ali no sábado para descarregar no domingo em Paranaguá. Dá 1.200 quilômetros, é tranquilo. Errei. Dormi meia hora a mais, me manifestaram para segunda à noite. Aí aquele negócio do Lula sendo preso, foi preso no sábado, veio para Curitiba, para PF de Curitiba, e eu fui vindo, acompanhando, cheguei ali em Curitiba domingo à noite, não tinha mais nada o que fazer, dava 80 km para Paranaguá, parei ali, daí segunda cedo eu digo, vou lá ver o Lula, lá na PF. Saudade do homem, né? Vou lá ver o Nine, mas eu nem imaginava o forrobodó que estava dando lá, peguei 4 ônibus e fui lá. Aí chegando lá, e foto, daí eu tava nos grupos, né, brincando, e foto, e botando nos grupos. Aí cheguei assim no portão da PRF, lá da PF, olhei, um monte de repórter, não sei o que, fui até lá, curioso, né? Aí eu olhei pra baixo assim, tinha uma rua descendo, um mar vermelho, um monte de petista lá, esquerdista e tudo. Aí eu tinha um cordão de isolamento da polícia militar, eu fui até lá naquele cordão, e daí perguntei, o que deu aí? Eles, cara, nós estamos aí desde onde? Porque ameaçaram invadir aqui a PF, não sei o que. Eu, tá louco, né? Aí até tirei foto ali, postei nos grupos e coisa errada. Eu olhei lá pra baixo assim, eu vi a Manuela Dávila lá. Eu lembrei já, né, dela. Quem é a Manuela Dávila? A Manuela Dávila era, na época, era a candidata a vice do Haddad, a presidente da República. Ela era deputada estadual na época, ou federal. E foi vice do Haddad. Quando eu vi ela assim, eu lembrei o que tinham feito para Maria do Rosário, aquela outra esquerdista lá do Rio Grande do Sul, no aeroporto, pediram para tirar uma foto foi uma moça, eu acho. É um rapaz com uma criança. Sim. Eu digo, vou lá fazer a mesma coisa, fazer essa piada aí. Peguei o celular, fui até lá, tô chegando perto daquele alvoroço, daí ela tinha um monte de segurança lá, tudo segurança, né? Eu disse, não, só queria tirar uma foto com a pré-candidata, né? Aí virou um mar vermelho assim se abrindo, né? Ou um fã seu. O cara disse, Manu, tem um fã seu aqui. Pensa um fã, né? Aí eu tô lá com o celular pronto pra filmar e ela veio, porque eu nem encostei a mão nela, botou a mão por cima do meu ombro assim, né, cara? E ele tava conversando com o cara e eu aqui, preparando o celular, né? Enquanto ela conversava com o cara, eu olhava onde eu tava o celular e aonde eu ia correr. A rota de fuga. Porque é o seguinte, eu tinha voltado a trabalhar a primeira viagem depois de ter quebrado o pé. Eu tinha uma fratura no tornozelo. Pé não tava legal. Não tava legal pra correr. Aí eu ali, né, cara, esperando ela falar e eu de olho na rota de fuga. Aí quando ela veio pro meu lado pra tirar uma foto e eu comecei a gravar o vídeo e olhei pra ela, aqui é Bolsonaro, porra! E perna. Mas daí eu consegui fugir, porque eu sabia o que ia fazer, eles não, né? Saí correndo. Aí fugi lá e virou um salseiro. Quem quiser ver o vídeo aí, olha o meu Instagram ali, rabuja.sc, os 3 primeiros vídeos aqui, ó. Aí virou o satanás inteiro, né, cara? Aí me acusaram de ser policial federal, me acusaram de ser policial civil, de ser da CIA, do FBI, do Mossad. Se tu tivesse sido a metade do que eles te acusaram, tu tava show, né? Já pensou se eu tenho o salário de um desses aí? Já tava é o que eu penso. De bom tamanho, né, cara? Mas foi muito engraçado. Aí botei os vídeos nos grupos e virou bicho. O presidente Bolsonaro botou numa página dele e no primeiro dia deu 1,5 milhão de visualização. Aí, cara, todo mundo publicou coisa ali, teve páginas que fizeram montagem, daí fala aqueles memes, coisa, né? Tinha página com 15 milhões de visualização, 10 milhões de visualização, coisa assim. Foi o Danilo Gentili falou sobre o caso, aí depois começaram a fazer aquelas montagens. Lembra com aquele policial federal lá que escoltou o Bolsonaro no dia da facada, o Flávio? Hoje eu conheço ele, e daí tem o Campetti, o Danilo Campetti, hoje é deputado estadual de São Paulo. O Danilo, ele escoltou o Bolsonaro na época da campanha, e daí disseram que foi ele, daí porque ele foi levar o Lula para ver o neto quando faleceu, lembra, né? Sim. O Danilo Campetti escoltou o Lula para ver o neto, daí disseram que era eu.
Até lá, Sim, era da até SWAT. na facada do Bolsonaro. Tudo quanto é lugar. Em todo quanto é lugar, a esquerda me via. Pô, mas da facada, disso aí pra facada foi longe, né? Pois é. E era eu. Eles ressuscitavam as coisas aí. Não, me botavam em cada lugar. E olha o absurdo, cara. Tem a revista Veja que publicou a foto do Bolsonaro levando a facada. E daí tinha lá o Flávio. O Flávio é o policial federal, né? E eu um dia fazendo campanha lá em 2018, lá em Vidal Ramos. Aí eu entrei na loja lá pra fazer campanha. O cara disse, tu tá na capa da revista Veja? O cara falou pra mim, disse, tu tá maluco? O que eu vou estar na revista Veja? Não, tu tá na revista Veja. Eu disse, eu não tô na revista Veja. Não, peraí que eu vou lá buscar. Aí ele buscou, a capa da revista Veja era a foto do Bolsonaro levando a facada e o Flávio, que é o policial federal, atendendo ele. Mas o Flávio, ele tava de perfil, assim, de lado, né? Sim. Cara, ele de lado, com aquele óculos escuro, parecia muito a minha feição. E eu olhei para aquilo, cara, e eu fiquei pensando, mas que montagem, cara, que montagem. E na verdade era o Flávio, não tinha nada a ver comigo. Mesmo. Não, de perfil, assim, de lado, parecia muito. Eu digo, meu Deus, que montagem, cara. E ficou aquilo, né? Daí demos risada, claro que o cara sabia que não era verdade, ele tava brincando comigo também, mas olha, ficou impressionante o negócio ali. Ficou bem parecido mesmo. E até uns 2 anos atrás, acho que foi 2 ou 3 anos, fizeram uma montagem lá entre eu, com a Manuela, o Flávio lá, o policial federal que escoltou na facada, e o Campetti também lá que escoltou o Lula, botaram as fotos assim, o mesmo policial que agrediu a Manuela Dávila, porque disseram que eu agredi ela, nem encostei nela, mas disseram que o agressor da Manuela Dávila. Se quiser procurar na internet, procura lá, agressor da Manuela Dávila, vai aparecer esse rapaz grande, forte, robusto e né? Com o pé quebrado. e cabeludo. Rapaz, daí botaram essas fotos, disseram, o mesmo agressor da Manuela Dávila, teve na cena da escolta do Lula e da facada fake do Bolsonaro. Cara, tem cada coisa, bichinho. Eu vou te mandar as fotos, depois tu bota aqui. O pessoal é criativo. Sim. Bem, eu vou botar na edição aqui depois as fotinhas, se o Rabuja lembrar de me mandar. Vamos botar ali pra ficar ali pra vocês terem noção do que... Da loucura que foi. Do que ele passou, né? Vamos dizer assim. Foi anos, né, cara? Foi. Não, e assim, aconteceu isso, era 11 e pouco da manhã, daí de lá eu peguei um táxi e fugi, né? Porque os caras queriam me pegar de todo jeito. Quem não deixou eles me pegar foi a polícia, né? A polícia que me salvou ali. E fui embora, fui para Paranaguá, tudo. Tu tá muito lascado. Nem correr eu não conseguia. Aí fui embora e o meu celular começou a pipocar. Porque eu mandei pra Suelen, na época, uma amiga minha ali, e daí botamos no grupo. O grupo na época era os Soldados do Mito, tinha no estado todo, daí aquilo pulverizou assim para todo canto. Eu comecei a receber ligação e mensagem do Brasil inteiro e do mundo. Tinha ligação, daí os esquerdistas também acharam meu número e coisa lá. Aí era uma ligação querendo me matar, outra ligação querendo me parabenizando, e era um dando risada, outro querendo... Aí virou o satanás inteiro, mensagem no WhatsApp. Meu Deus, o troço pirou, assim. Daí eu não conseguia, nem atendia mais no final. Porque eu não sabia o que o cara queria, se ele queria me matar ou queria me... Ficou uma dúvida ali, era uma loteria. Aí, o mais engraçado, uns 3 dias depois... um policial civil lá do Paraná, um delegado, aí me ligou no número restrito, eu já não atendia os números normal, imagina se eu atender os restritos. Aí, daqui a pouco ligou no normal, 41, tal, vou atender. Atendi, ele, boa tarde, aqui é aí é o cara do vídeo. Eu digo, depende do vídeo. Aí ele disse, não, daí ele deu risada lá, ele disse, não, eu vou me identificar, eu sou o delegado da polícia, fulano de tal, delegado da Polícia Civil aqui do Paraná. Tu é o cara do vídeo? Ele, não, agora eu sou o cara do vídeo. Eu disse, tá, mas, né, por que você está me ligando? Ele disse, não, eu tô te ligando porque a chefia da Polícia Civil aqui do Paraná me incumbiu de te encontrar e esclarecer o fato, né? Porque a senadora Gleice Hoffmann, que na época era senadora, ela veio na chefia da Polícia Civil exigir que a chefia da Polícia Civil te entregue, porque ela diz que você é um agente da Polícia Civil, não sabe se é delegado ou agente. Aí nós dois dando risada naquele momento, ele disse, tá aí, tu é Polícia Civil aqui do Paraná? Eu digo, não, eu sou caminhoneiro. Ele disse, mas tu não é Polícia Civil e Polícia Militar, não é delegado. Daí ele começou a enumerar tudo que eles me chamaram, né?
Mas tu não é do exército, da CIA, da aeronáutica, não é da nada. Não, eu sou caminhoneiro. Aí ele me orientou, não, então faz um vídeo esclarecendo que tu é caminhoneiro. Daí eu fiz o vídeo, depois foi publicado, né, até todos Mas os... a repercussão não foi tão grande. Não, foi. Que daí foi botado o vídeo da Manuela, o vídeo de eu me explicando quem eu era e... Mas olha, eu digo para vocês, eu registrei um boletim de ocorrência contra uma professora do Paraná, ali de Palmas, no Paraná. Essa eu registrei um boletim de ocorrência porque ela, não sei de que maneira, ela conseguiu o meu nome, o meu CPF, meu endereço e publicou na rede social dela, dizendo, ali mora o agressor da Manuela Dávila. Nossa. Não deu, eu registrei um boletim de ocorrência contra ela, mas não foi para frente, né? Só para mim. Sem se precaver no caso. Mas olha, o negócio foi longe. Se tu soubesse que ia dar esse rolo de novo, tu ia lá? Fazia de novo? Porque primeiro que tu não ia saber, né, que ia dar essa repercussão. Sim. Mas na época assim eu fiz pra nós dar risada, eu não imaginava uma brincadeira que pra passar pros amigos, igual que eu fiz. No grupo, né, nos grupos de piada, daí... Mas tu não encostou nela, foi só... Nem, de maneira nenhuma, tem o vídeo prova, né, eu tô assim, e ela que bota a mão aqui em cima, né. Ela tá meio olhando pro lado. Sim, não. Eu acho, será que ela nem escutou direito o que tu falou, né? Escutou, porque eu gritei, putaça, né. E depois eu correndo assim, ela gritando lá. Até nem vou falar aqui o que ela tava gritando lá, porque... Caiu o vídeo no YouTube. Cai. Caiu o vídeo no YouTube. Então, caiu o vídeo no YouTube. Só quero deixar bem claro aqui que ele tá falando, eu só não tô escutando, tá? Ele tem mais advogado que eu. Já estamos aqui há boas 2 horas, né, seu Rabuja? Vamos encerrar. Vou te deixar aí com a palavra, o que tu tiver para falar. Fiquem à vontade. Falar, agradecer, pedir, enfim. A câmera é tua. E o microfone também. Opa, vou levar embora, hein? Então, Jean, eu agradeço aqui a oportunidade, né? Eu quero pedir a vocês que estão nos assistindo aqui, que me procurem lá no Instagram, lá, rabuja.sc, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, em tudo que é lugar. Tá tudo. Rabuja.sc. E vocês vão estar vendo esses vídeos aqui, nós vamos estar postando lá também. E assim, ó, para encerrar, muito obrigado, Jean, pela oportunidade de estar aqui. O Jean é um amigo de longa data aí, sei lá quanto tempo a gente já se conhece. 18, 19, né? Fico feliz aí de saber que o Jean está aqui na Câmara. Vocês têm um baita de um representante na Câmara de Vereadores, obrigado. Mesmo. E, cara, o trecho daqui para frente é longo. E eu digo para vocês aqui da cidade, vocês têm que apostar em pessoas como o Jean aqui, ó, que não começaram hoje. A direita não é feita por pessoas de hoje, é pessoas de muito lá para trás. Então, dizer que é de direita é fácil. O problema é mostrar as raízes. Cada eleição vai aparecer um monte de direita. Só vocês olhar aí para trás o que são eles. Então, Jean, obrigado aí de coração. E acompanhe a gente aí para frente que vão estar divulgando muita coisa boa. É isso aí. Fica firmado então o compromisso. Alguém de esquerda quiser ir fazer uma conversa. Debater. Um debate saudável. Dá para fazer? Dá, com certeza. Topa? Com certeza. Então, esperamos aí. Quem quiser, né? Lembrando, debater uma conversa saudável. Me comprometo a ficar inerte. Fazer perguntas só. Certo? Se achar que eu aqui não dá certo, vamos botar mais um do meu lado aqui, pronto. Vamos ser inerte. E fica lançado, achei interessante, acho que é bom. Informação é bom. Né? Vamos lá, alguém que é de esquerda raiz. Então, se o Rabuja aqui é direita raiz, vamos trazer alguém de esquerda raiz. Que queira defender as ideias da esquerda, sem agressão, sem ofensa, sem querer nada. Me bater, por favor. Eu sou pequenininho e não gosto de violência. O cara não passa nem na porta aqui, quer vir conversar com o Rabuja, aí fica complicado. Tá? Mas fica lançado aí, quem quiser vir, fora de brincadeira, um debate saudável, o Rabuja está aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, que não custa nada para vocês e me ajuda bastante. Sigam o rabuja.sc em todas as redes sociais. E qualquer coisa, tamo junto, dá um grito. Estamos esperando o desafiante do Rabuja. Valeu, galera. Tchau, tchau.